Juízes. Juízes, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão seu irmão: Sobe comigo a minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém, e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, feriram-na ao fio da espada, e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, outrora o nome de Hebrom Quiriate-Arba. E feriram a Sesai e a Aimã e Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era outrora o nome de Debir Quiriate-Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Áquisa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Quenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Áquisa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do jumento, e Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamou-se o nome desta cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com seu termo, e a Ascalon com seu termo, e a Ecrom com seu termo. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou aos moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expulsou os 3 filhos de Aнаque. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até ao dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram-na ao fio da espada. Porém, a aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade, e chamou o seu nome Luz.
Este é o seu nome até ao dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus ficaram habitando com ele em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitron, nem os moradores de Naalol. Porém, os cananeus ficaram habitando com ele, e foram tributários. Tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Aquisibe, nem de Elba, nem de Afeque, nem de Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naftali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalbim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus, desde a subida de Acrabim, desde a penha, e dali para cima. Atos. Capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o corpo, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus,
encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens, e deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Jeremias. Capítulo 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água. Vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios. Envergonham-se e confundem-se e cobrem as suas cabeças. Por causa da terra que se fendeu,
porque não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças, porque até as servas no campo têm as suas crias e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os chacais, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, por que serias como um estrangeiro na terra e como viandante que se retira passar a noite? Por que serias como o homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca deste povo: pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. E não haverá quem os sepultem, tanto a eles como as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Porventura, já de todo rejeitaste a Judá? Ou repugna a tua alma a Sião? Por que nos feriste de tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz, e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não abatas o trono da tua glória. Lembra-te, e não anules a tua aliança conosco. Porventura, há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor nosso Deus. Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Mateus. Capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve.
E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão à Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até ao dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus fala por meio de sua palavra. O que ele lhe disse hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!